Essa orquídea ocupa um lugar de destaque nas coleções. A Cattleya walkeriana conquistou a todos com sua beleza, seu perfume e uma diversidade incrível de formas e cores. No vídeo de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre a história dessa planta e como você pode ter uma beleza dessas aí na sua casa. Descrita pelo médico e botânico escocês chamado George Gardner, que percorreu o Brasil entre os anos de 1836 e 1841, a Cattleya walkeriana recebe esse nome em homenagem a Edward Walker, que era seu companheiro de viagem e assistente. Nativas da região central e sudeste do Brasil, o território das walkerianas se estende pelos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É um território bem grande. No entanto, o fascínio que elas exercem sobre nós acabou levando à extinção a maior parte das populações nativas dessa planta. Para cultivar as walkerianas não tem mistério nenhum, você vai precisar de um lugar bem arejado, com alta luminosidade, e você pode cultivá-las suspensas, assim, em cachepó de madeira, vasos de barro ou de plástico, elas vão super bem. O importante é que você observe essa necessidade da planta, de bastante luminosidade e uma boa aeração. As regas vão depender aí da estação do ano, da sua região, mas quanto mais ventilada e quanto mais bem iluminada, mais frequentes podem ser as suas regas. Aqui na mesa eu tenho uma diversidade de formas de cultivo para mostrar para vocês. Uma delas é o cultivo no vaso de plástico mesmo, olha só. Essa planta está super saudável. Aqui dentro a gente tem uma mistura simples de substrato que eu vou passar aqui para vocês. Temos as plantas cultivadas de forma suspensa também, olha só. Quem me deu essa planta de presente aqui, gente, foi a Ju, do Orquidiomania. Ó, Ju, tá linda, viu? Um beijo para você. A Ju me mandou essas plantas na plaquinha de madeira e no leque também, olha só. E elas estão super bonitas, super saudáveis, mas eu vou colocar no cachepó de madeira com certeza, tá? E aqui no cachepó temos o exemplo dessa planta que também tá super bonita. Essa planta tá florindo pela segunda vez esse ano, eu gosto bastante dela. E olha aí, o vegetal tá super saudável, todo enraizado aqui no tronquinho da ascensão do campo. Olha, essas plantas gostam bastante desse tipo de cultivo aqui. Na mesa nós já temos separados os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse mix de substrato. Então eu tenho aqui, olha, 2 partes de brita zero, uma parte de casca de arroz carbonizada, uma parte de carvão picado e uma parte de esfagno já umedecido para a gente utilizar aqui na nossa mistura também. Aqui eu tenho várias mudinhas de walkeriana que eu trouxe aqui para a gente replantar. Elas estavam num cachepó, mas elas estavam num toquinho de madeira que elas não gostavam muito. Então eu vou replantar junto com vocês hoje. Olha, tem bastante muda aqui. E eu trouxe um vaso de plástico que a gente vai usar para plantar metade dessas mudas e um cachepó de madeira que a gente vai fazer o cultivo acoplado também, que é esse cultivo aqui que eu mostrei para vocês. Agora, com o nosso substrato já misturado, nós vamos dividir aqui, eu já dividi na verdade, uma parte das mudas que vai para o cachepó e uma parte das mudas que vão ser plantadas aqui nesse vaso. Um detalhe importante para quem ainda não tem muita experiência com orquídea é que você plante a frente da planta
em direção ao centro do vaso, porque se você colocar essa planta muito na borda, ela vai escapar do vaso e logo você vai ter que replantar novamente. Então a gente sempre faz isso, tá? A gente vai colocando as costas da planta encostada na beira do vaso e a frente livre para ela continuar crescendo para frente, ocupar esse espaço vazio do vaso. Com as suas plantas já posicionadas no vaso, agora você vem completando com essa mistura. Como tem brita aqui, vai ser bem fácil você fixar as suas plantas, porque a brita vai proporcionar uma estabilidade muito maior aí para suas mudas, tá? A brita tem uma vantagem, né, que é essa, de deixar a muda da sua orquídea bem mais estável. Aí a desvantagem é que ela é pesada, como a gente viu aí no vídeo que eu fiz lá no orquidário da Tati. Pega o card aqui em cima, pega o link na descrição, que o vídeo tá fenomenal. As plantas da Tati são incríveis e tem muita dica para quem quer aprender a cultivar orquídea também, tá? A Tati usa o substrato de macadâmia e é uma mistura muito mais leve, porque a Tati tem muita planta pendurada, então ela precisa que o substrato seja mais leve, tá? Para acoplar o tronquinho de extensão do campo, é muito simples. Você vai precisar de uma abraçadeira de plástico. Você vai passar aqui, olha, entre as frestas do seu cachepó para você fixar bem esse tronquinho de extensão do campo aqui, olha. E você vai apertar bem firme, tá? A estabilidade é super importante para a saúde da planta. A orquídea para enraizar direitinho, ela tem que estar bem firme no vaso. O nosso toquinho de madeira já está fixo aqui. A gente vai prender duas mudas aqui no tronquinho e a gente vai usar a própria abraçadeira de plástico. É super simples fazer isso daqui, muito prático, e você pode remover essa abraçadeira logo que a planta enraizar completamente. Olha só, já está bem firme aqui, bem fixas as nossas mudas. E agora a gente vai plantar essa daqui junto com o substrato aqui na base da madeira. Então você vai ter uma versatilidade de formas de crescimento aqui, olha. Essa planta vai ter liberdade para escolher se ela vai querer continuar crescendo horizontalmente ou se juntar às suas irmãs aqui no tronquinho de extensão do campo. Agora nós vamos cortar aqui, olha, o excesso de plástico das abraçadeiras, ó. Com o tempo ele vai assentar e vai parar de vazar esse substrato. Se você aí gosta de manter seu ambiente limpo, quer evitar que isso aconteça, é muito simples, ó. Basta você pegar umas buchinhas de esfagno, ó, e colocar aqui nessa fresta para evitar que essa palha de arroz carbonizada e as britas também, né? Às vezes as britas menores ficam vazando aqui, então é fácil de resolver. São muitas as colorações possíveis nessa espécie. Uma delas, que é a considerada Cattleya walkeriana tipo, possui uma coloração lilás arroxeada. É a planta típica. Esse termo é usado para determinar uma planta com as características da espécie. A maioria das Cattleyas walkerianas que você vai encontrar na natureza possuem essa coloração, mas ela possui algumas variações. Uma delas é a Cattleya walkeriana rubra, que possui essa mesma coloração, porém bem mais acentuada. Além dessa variação para um tom mais escuro,
a gente tem as valquerianas concolor. As concolor também possuem a mesma tonalidade das valquerianas típicas, porém a coloração é um pouco mais lavada. Além das concolor, a gente tem também as vinicolor. Vinicolor possui uma coloração mais rosada, é um rosa mais claro, mais queimado, uma cor muito bonita. Uma outra variação também são as semialbas, que é o caso dessa daqui. As semialbas possuem pétalas e sépalas brancas com o labelo arroxeado, assim como a variação típica. E nós temos também as albas, que são super valorizadas. Além dessas, a gente também tem as cerúleas, que é uma das minhas favoritas. As cerúleas possuem um tom arroxeado, mais para o azul. Elas são uma cor comum na maioria das espécies de orquídeas, mas nas valquerianas, em especial, para o meu gosto, é uma das mais bonitas. Existem ainda outras variações, como as flâmias, marmoratas, amesianas, suaves. São muitas as variações de cor dessa espécie. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre a história dessa planta incrível, tipicamente brasileira. Como sempre, é um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.